das Mães, em especial para minha mãe, Mãe Neves, e para todas as mães da estaca. Um beijo! Tem uma escritura que está lá em Êxodo 20:12, que diz assim: honrar pai e mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Eu sou muito grato por ter minha mãe comigo. Infelizmente meu pai já faleceu há alguns anos, mas eu sou muito grato, porque ela é minha companheira, minha confidente, ela é minha mãe 24 horas por dia, apesar dos meus quase 60 anos, mas eu sou muito grato por ela. E nós queremos desejar para vocês Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Olá, queridas irmãs da estaca, gostaria de desejar um feliz Dia das Mães nesse domingo tão especial, compartilhando a citação que diz: as mães têm parceria com Deus em seu trabalho e com seu parceiro, elas são suficientes. Sou grata pela parceria que tenho com o Senhor de cuidar desses meus pequeninos e tentar levá-los de volta à sua presença. Parabéns por esse chamado de vocês, que é tão especial. Boa tarde, queridos irmãos, famílias da estaca Camaragibe Brasil. Quero fazer a todos bem-vindos a essa devocional especial do Dia das Mães. Como é bom poder, nessa tarde de domingo, compartilhar com vocês mensagens inspiradoras, especialmente nessa homenagem especial que estamos realizando para todas as mamães da nossa estaca Camaragibe. Nessa manhã irei dirigir e apresentar essa devocional junto com a minha esposa, Estefânia Santos. Antes eu gostaria de agradecer a participação de todos que enviaram seus vídeos, especialmente a presidência da estaca que preparou as mensagens. Então teremos conosco o presidente Selmo Vieira Rigo, que é o primeiro conselheiro na presidência da estaca, e o presidente Eugênio Barbosa, que é o segundo conselheiro na presidência da estaca. Como anúncio, gostaria de enfatizar que no próximo domingo, às 17 horas, nós teremos a live da História da Família com o Helder Cavalcante. Essa live será nos canais do YouTube e do Facebook do Templo da História da Família da área. Então peço que todos possam se organizar e participar. Será uma live muito especial. Os links dessa live serão compartilhados nos grupos de WhatsApp das unidades. Nós vamos iniciar ouvindo um vídeo e vendo um vídeo com um hino especial Minha Mãe e Minha Filha. Após esse vídeo, a irmã Cecília Gomes Rodrigues dos Santos fará a primeira oração. Após a oração da irmã Cecília, teremos como primeiro orador o presidente Eugênio Barbosa e segundo orador o presidente Selmo Rigo. Quando olho e lembro que viestes de mim, minha alma se alegra ao ver-te crescer. Me orgulha saber que és pura e fiel. O teu doce amor vem me fortalecer. Tuas preces me ajudam a continuar, e o brilho em teus olhos vem me iluminar. Eu não sei porquê Deus me deu você, me escolheu pra ser tua mãe. Mamãe, sempre lembro que posso contar com o teu sorriso a me apoiar. Percebo o amor que tu sentes por mim. Minhas orações Deus responde assim. Se o mundo me assusta e
e vem confundir. Minha mãe tão querida, vem me instruir. Eu não sei por que Deus me deu você, me escolheu pra ser tua filha. Eu vejo o tempo a correr e você crescer, mas esta luz em teu olhar não mudará jamais. Contigo me alegro, mas choro também. A Deus sempre oro por teu bem. E como o tempo vai passar, verei você partir, mas o que tens no coração nunca irá sumir. Teus sonhos buscai, por mim procurai. Contigo estarei, minha filha. Eu vejo o tempo a correr e você crescer, mas esta luz em teu sorriso a me apoiar. Percebo o amor que tu sentes por mim. Minhas orações, Deus responde assim. E como o tempo vai passar, E vem confundir. Minha mãe tão querida, vem me instruir. Eu não sei por que Deus me deu você, me escolheu pra ser tua filha. Contigo estarei, mãe querida. Nosso querido Deus Pai Celestial, te peço que abençoe esses dias de Covid-19 e que a gente possa ter esse Dia das Mães bom e que todas as mães possam aproveitar esse dia para que todos fiquem em família. E te peço também que abençoe essas médicas que têm filhos, para que elas possam reencontrar seus filhos. Te peço nada aconteça em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs da Estaca Maragibe, para mim é um privilégio muito grande nessa tarde deixar essa mensagem, lembrando desse dia tão especial, que é o Dia das Mães. Gostaria de iniciar parabenizando a todas as mães da nossa estaca, as mães que estão assistindo, que puderem ouvir essa mensagem. Falar de mãe é um grande privilégio. Sabemos que mãe é algo sagrado, é algo que precisamos sempre lembrar, é algo que precisamos sempre demonstrar todo o nosso apreço, nosso respeito, nosso amor. Presidente Monson, em um discurso, certa ocasião, ele pôde lembrar um poema que diz o seguinte: as palavras mais sagradas que os lábios possam proferir, os pensamentos mais nobres que minha alma possa ter, não estão à altura do nome, que é o mais precioso de todos. Quando eu era bebê, senti seu amor pela primeira vez. Agora adulto, ainda sinto o mesmo.
quando reverentemente pronuncia o seu nome e esse abençoado título Mãe. Nesse mesmo discurso, o presidente Monson ele pôde nos lembrar de 4 tipos de mãe. A mãe esquecida, que muito frequentemente vemos mães esquecidas. Os asilos repletos, os leitos de hospital estão todos ocupados. Os dias se passam, muitas vezes semanas e meses, mas a mãe não é visitada. Será que conseguimos imaginar a solidão que aflige o coração dessa mãe? Que talvez, hora após hora, olha pela janela esperando seus entes queridos que não a visitam. A carta que o carteiro não traz, ela espera a batida no porta que não vem, o telefone que não toca, a voz que ela não ouve. Como essa mãe deve se sentir quando sua vizinha recebe com alegria o sorriso de um filho, o abraço de uma filha, a alegre saudação de uma criança, dizendo: "Oi, vovó". Existe, porém, outras maneiras pelas quais esquecemos nossa mãe. Sempre que cometemos um erro, sempre que fazemos menos do que deveríamos, estamos verdadeiramente esquecendo de nossa mãe. Que atitude vergonhosa a de todos aqueles a que fazem de uma nobre mulher uma mãe esquecida. Ouve teu pai que te gerou, escreveu Salomão, e não despreza tua mãe quando vir a envelhecer. Será que não podemos fazer a mãe esquecida tornar-se a mãe lembrada? Que é essa a segunda mãe que eu gostaria de, tipo de mãe que eu gostaria de lembrar nessa tarde. Os homens afastam-se do mal e mostram o melhor que tem em si quando a mãe é lembrada. Um exemplo claro disso, o presidente Monson cita, o coronel Hickson contou a história do incidente na Guerra Civil que ele considerava a mais notável demonstração de bravura. Ele disse que havia em seu regimento um homem a quem todos gostavam, que era corajoso e nobre, puro em seu dia a dia, totalmente livre dos vícios exibidos pela maioria dos outros soldados. Certa noite no jantar, em que foram servidos champanhe, quando muitos estavam ficando bêbados, alguém em tom de brincadeira convidou aquele jovem a fazer um brinde. O coronel Hickson disse que ele se ergueu pálido, mas perfeitamente sóbrio, e declarou: "Cavaleiros, farei um brinde em que podem acompanhar-me se desejarem, mas queirei fazê-lo com um copo d'água. Meu brinde é a nossa mãe." Imediatamente, foi como se um estranho encanto tivesse caído sobre todos aqueles homens, semi-embriagados. Beberam em silêncio, não houve mais risada, nem cantorias. Por um os homens foram deixando o salão. Todos tiveram a memória reavivada, e o nome mãe tocou cada coração. Então, a mãe tem esse poder, o nome mãe tem esse poder de lembrar cada um de nós o respeito que devemos dar a ela. Então, uma mãe lembrada totalmente diferente, seu encanto, a sua alegria, da mãe esquecida que acabamos de citar. Outro tipo de mãe que eu gostaria de lembrar é a mãe abençoada.
Consideremos a mãe abençoada um dos mais belos e respeitosos exemplos de mulher. Essa mãe abençoada tem um exemplo clássico nas Escrituras, no Novo Testamento de Nosso Senhor. Um comovente exemplo de uma mãe que recebeu a carinhosa atenção do Mestre. Aquela aflita viúva de Naim, a qual ela foi à cidade, a qual Jesus Cristo foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão na cidade. Vendo, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Que poder, que carinho, que compaixão nosso mestre e exemplo demonstrou. Também podemos abençoar as pessoas se seguirmos seu nobre exemplo. As oportunidades estão por toda parte. Precisamos ter olhos para ver a condição lamentável das pessoas, ouvido para ouvir a súplica de um coração quebrantado. Sim, e uma alma cheia de compaixão, para que possamos comunicar-nos não apenas de olho para olho, ou de boca para ouvido, mas no estilo majestoso do Salvador, ou seja, de coração para coração. Desse modo, todas as mães do mundo serão mães abençoadas. E por fim, gostaria de lembrar um outro tipo de mãe, a mãe amada. Essa mãe amada reflete na atitude que seus filhos demonstram. Essa mãe amada reflete como nós reagimos a esse ser, como nós consideramos esse ser. Não é possível esquecer nossa mãe e lembrarmos de Deus. Não é possível lembrarmos de nossa mãe e esquecermos de Deus. Por quê? Porque essas duas pessoas sagradas são duas pessoas sagradas. Deus e mãe, parceiro na criação, no amor, no sacrifício e no serviço ao próximo. São um. Precisamos dar ouvido a essa ordem branda e com alegria obedecermos a ela. Para sempre desaparecerão as imensas legiões de mães esquecidas. Sempre presentes estarão as mães lembradas. Mães serão abençoadas e mães serão amadas, se lembrarmos desse princípio. Eu sou muito grato
muito grato por, na minha vida, ter o privilégio de ter uma mãe, na qual para mim é o meu maior exemplo. Guerreira, lutou para criar 9 filhos, sozinha, apenas com a ajuda da minha avó, que para mim também foi outro grande exemplo de mãe, que eu considero minha mãe também. E ao longo da vida, busquei sempre honrar aquele mandamento que nós aprendemos, que o Senhor nos deu, de honrar pai e mãe. Lembrar de todas as noites que provavelmente não dormiu, aflita, preocupada por cada um de seus filhos. Procuro sempre lembrar quanto suor ela derramou para poder dar o melhor para cada um de seus filhos. Busco honrar minha mãe todos os dias. Busco lembrar dela a cada momento. Cada momento eu lembro dela. Todos os dias tenho a oportunidade de poder falar. Sou grato ao Senhor por ter me dado a oportunidade de poder fazer algo por ela, ajudá-la, retribuir um pouquinho do que ela fez por mim. Sou grato pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre mim ao fazer isso. Minha mãe me ensinou a honrar a Deus, me ensinou a ser obediente a Deus. Sou grato por tudo isso e compartilho esse meu pequeno testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Como é bom poder estar com vocês neste dia especial, Dia das Mães. E só quem teve experiências maravilhosas como nós tivemos com nossas mães sabe do valor e da importância que elas têm em nossas vidas. Sou muito grato ao presidente Santos pela inspiração de fazer esse devocional especial do Dia das Mães. Oro para que os sentimentos, o testemunho, que nossas palavras possam ser inspiradas pelo Espírito do Senhor, confirmando e testificando da veracidade que falamos neste dia. Em 2004, foi o nascimento do meu filho Rafael. E dentre as experiências que a gente tem na vida, que marcam com certeza, estão a do nosso casamento, né? Aqueles que foram para a missão, tantas experiências que vão surgindo e que ficam guardadas em nosso coração e marcam. Mas sem dúvida alguma, o nascimento de nossos filhos é uma experiência muito gratificante, né? E nesse dia eu lembro que quando minha esposa deu à luz e eu cheguei para visitá-la, a primeira coisa que eu perguntei foi qual era o estado dela, como é que ela estava. A preocupação era com o bem-estar da minha esposa. Sabia que sem ela seria muito difícil criar nossos filhos. Ela sempre foi uma companheira, não somente uma disjuntora, mas alguém que nos incentiva a ser sempre melhores. Sou muito grato à minha esposa, pela mãe que ela é. E nesse dia, em 2004, eu escrevi o seguinte,
queria compartilhar com vocês. Mãe de coração terno, de coração meigo, de coração amigo e de coração companheiro. Mãe que não se decifra, que não dá para exprimir, que não dá para explicar. Mãe que ama, mãe que sofre e que chora, que acalenta, que amamenta e se alimenta de nosso bem-estar. Mãe que é simples, mãe que é pura e divina. Mãe que luta as guerras da vida, que não desiste, mas persiste. Mãe que vence, mãe que é mãe. Mãe que nos ama com amor não fingido, que nos eleva a patamares infinitos, que nos protege em seus braços incansáveis de ninar, de embalar o bebê que dorme, de acariciar e de acalentar. Mãe que é sinônimo de sagrado, de divino, de eterno. Mãe que nos espera e nos acolhe com seu coração sempre terno, porque mãe é mãe. Eu sou muito grato ao Pai Celestial por ter uma pequena compreensão do caráter sagrado e divino do que é ser uma mãe. Eu vejo o exemplo disso em meu lar. Fiquei pensando em algumas coisas para compartilhar nessa minha mensagem. E algumas palavras me deixaram muito ponderativo essa semana. As palavras do presidente Joseph F. Smith me trouxeram várias coisas à memória. Ele disse: irmãs, vocês não fazem ideia de até onde se estende sua influência. A mãe bem-sucedida na criação de um bom rapaz ou moça, fazendo com que imite seu exemplo e siga seus preceitos na vida, planta sementes de virtude, honra, integridade e retidão em seu coração, que serão sentidas durante toda a sua vida. E aonde quer que vá esse rapaz ou moça, depois de adulto, seja qual for o seu ciclo social, a boa influência do exemplo daquela mãe sempre será sentida e nunca morrerá, porque se estenderá deles para seus filhos, de geração em geração. Esperamos em particular que isso aconteça no Evangelho de Jesus Cristo. Ele continua: depende de vocês o treinamento e a orientação dos pensamentos e da inspiração do coração de seus filhos, pois eles absorvem o espírito da mãe, e a influência da mãe sobre os filhos é a mais duradoura impressão que pode ser deixada. Nada há que seja tão indelével quanto a influência da mãe. Isto é, quando ela é boa, tem o espírito do Evangelho no coração e cria os filhos no caminho em que devem trilhar. Nossas mães e as mães de nossos filhos, as quais têm o coração cheio de solicitude pelo bem-estar de seus filhos, depois que recebem o dom do Espírito Santo, pela imposição de mãos, podem ir para o seu quarto e curvar-se perante Deus e comungar com Ele, como nenhuma mãe na terra é capaz de fazer, se apenas observarem os princípios que aceitaram e viverem à altura dos privilégios que receberam. Pela influência que terão sobre o coração de seus filhos, elas os conduzirão pelo caminho da verdade e retidão, e os criarão na doutrina e na admoestação do Senhor, no amor pela verdade, na obediência a seus mandamentos, de uma forma que as que não possuem esses privilégios, bênçãos e investiduras tão generosamente concedidos às mães de Israel, não conseguem fazer. Que palavras de ânimo para todas as mães em Israel, que são mulheres de convênio, que recebem as bênçãos do sacerdócio sobre suas vidas, que podem comungar com Deus. Que coisa bonita! As mães podem comungar com Deus em prol de seus filhos, em benefício de sua família.
O presidente Joseph F. Smith continua: no lar, a mãe é a principal disciplinadora na tenra infância do filho, e sua influência e disciplina determinarão em grande parte a capacidade de seus filhos de assumir na vida adulta os mais amplos governos da Igreja e do Estado. Por fim, aprendi a ter imenso carinho pelo amor da mãe. Sempre digo e repito que o amor da verdadeira mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus e de todos os tipos de amor. O amor de mãe e uma verdadeira mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. Eu sou grato a Deus por ser fruto desse amor. Ao longo de minha vida, tive uma mãe que sempre se preocupou com o nosso bem-estar. Mesmo humilde, sem saber ler, uma guerreira, desejosa sempre de fazer o bem e de ser exemplo para nós filhos. Quando havia alguma atitude, algum ato que não correspondesse ao que ela nos ensinava, ela prontamente dizia para a gente: não façam o que eu estou fazendo. Façam o que eu lhes digo que devem fazer. Uma mulher que aprendia a se arrepender a cada dia, que buscava o melhor. Não estava eu e minhas duas irmãs ao lado dela para ler as Escrituras Sagradas. O receio dela é que nós nos desencaminhássemos para caminhos tortuosos e não viéssemos a ser uma boa pessoa. Para isso ela sabia da necessidade de nutrir a fé e o testemunho em nosso Salvador Jesus Cristo, em nossos corações. E não se absteve de fazê-lo. Por várias noites, sentávamos ao seu redor e líamos a Bíblia Sagrada. E aprendemos o grande amor que Deus tem por cada um dos seus filhos. E sabíamos os princípios que Deus esperava que nós soubéssemos. Princípios de honestidade, de integridade, de retidão, de ser boas pessoas, de fazer o bem ao próximo. Tudo isso devido a uma mãe que talvez aos olhos do mundo não fosse culta, mas que tinha em seu coração a sabedoria divina para criar seus filhos. Eu fico muito grato ao Senhor por ler nas Escrituras algumas mensagens que nos falam acerca disso. No livro de Provérbios, há uma escritura que diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. No livro de Mormon, lemos sobre rapazes exemplares que eram extremamente valentes e corajosos e fortes. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante Ele. Esses jovens fiéis prestaram tributo às suas mães, seus modelos e mestres. As mães dos guerreiros de Elamã viviam em tempos não muito diferentes do nosso. Suas circunstâncias eram difíceis e perigosas, e os jovens estavam sendo conclamados a defender a liberdade física e espiritual. Nós também vivemos num mundo onde não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tempos difíceis exigem pais e modelos fortes
que ensina a verdade conhecida pelos guerreiros de Elamã. Se não duvidassem, Deus os livraria. Para ensinar e personificar essa verdade, hoje é necessário vigilância. Contudo, não precisamos temer. Se soubermos quem somos e quem Deus é, e se fizermos convênios com Ele, nós, como as mães dos guerreiros, exerceremos grande influência para o bem. É muito provável que cada um dos 2060 guerreiros de Elamã tenha sido influenciado por uma mãe. Mas essas mães não agiram sozinhas. Juntamente com outros homens e mulheres dignos, essas mães devem ter unido sua fé e seu exemplo para ensinar o poder dos convênios. Os jovens daquela época compreendiam o convênio que seus pais tinham feito de não pegar em armas. E mesmo quando parecia impossível, um Pai Celestial amoroso proporcionou um meio para os pais guardarem seu convênio e preservarem sua liberdade. Da mesma forma, precisamos honrar nossos convênios para que nossas crianças e nossos jovens, nossos próprios filhos ou os dos irmãos da ala, do ramo, do bairro e da comunidade, compreendam e apoiem a obediência ao convênio. Sou muito grato a Deus por essas palavras, que nos lembra justamente dessa questão extremamente importante. Somos um povo do convênio. Precisamos incutir na mente e no coração de nossos filhos esse desejo, esse sentimento de guardar e cumprir seus convênios. E as mães é a chave, a peça principal para que isso aconteça. Dado é a história dos guerreiros de Elamã. A minha filha, Isabelle, quando minha esposa fez 44 anos, escreveu um poema para ela. É uma pérola dentro da nossa família e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Ela escreveu: esse ano queria mudar. Ao invés de uma carta, você lê, queria eu mesma expressar. E como falar de algo tão especial? Se tão magnífica e esplêndida, com seu amor irreal. Não há palavras que a língua humana possa expressar. Seu coração sincero, a pureza de seu olhar. Azar de quem não a conhece, pois perderam o privilégio dessa pessoa amar. Seu amor materno, que só ao Deus é comparado, que só ao de Deus é comparado, com toda certeza a ninguém é negado. Muitas vezes é tido com ingratidão, mas ela é o puro exemplo do verdadeiro perdão. Não só nisso, mas em muitas coisas da vida, as quais nem preciso citar. Minha mãe é um exemplo do que quero ao me esforçar. Com apelidos carinhosos, não ia deixar de chamar Cleidossaura, Aragonilda. É a que vem nos alegrar. E sua voz incessante não nos para de chamar. Vamos almoçar, cambada! Tenho certeza que lhe foi dada essa missão, porque o pai sabia que só quem podia cumpri-la era Cleide Aragão. Mas queria te dizer que do mesmo jeito que és porto seguro, quero te apoiar. Do mesmo jeito que enxuga minhas lágrimas, quero as tuas enxugar. E do mesmo jeito que és guerreira, quero ao teu lado guerrear. E espero que juntas possamos pela eternidade estar. É um pequeno poema para uma grande manhinha, que todos saudam. Parabéns, aproveite seu dia, grande rainha. Essa é a pérola de minha filha Isabelle para sua mãe. E eu achei magnífico os sentimentos sinceros que ela tem. Finalizando, queria dizer para vocês que tudo que a gente viu neste momento me faz lembrar que Deus chamou vocês, mães, para serem mulheres de fé, mulheres de coragem, mulheres determinadas no fazer o bem, mulheres de convênios, mulheres de influência, mulheres inspiradoras.
e mulheres de exemplo. Não deixe com que nada, nem ninguém, impeçam de seguir esse caminho. Deus vive, Ele nos ama. Ele tem um olhar especial por cada uma das mulheres, filhas dele, que cuidam de seus filhos. Deixe essa mensagem no sagrado nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos de volta, mais uma vez, obrigado a todos que estão conosco, assistindo a esse vídeo especial em homenagem ao Dia das Mães. Estamos chegando ao término dessa devocional e nós vamos ouvir agora uma apresentação especial do pianista Vinícius Oliveira. Ele fez um vídeo muito especial em homenagem ao Dia das Mães. Após a apresentação do pianista Vinícius Oliveira, teremos como oradores finais a irmã Estefânia Santos, junto comigo, onde vamos deixar algumas palavras de homenagem ao Dia das Mães. O hino especial de encerramento será Quem Tu És, será um vídeo especial que vamos assistir. E a oração de encerramento será realizada pela irmã Estefânia Santos, que é professora da Escola Dominical da Ala Parque Capibaribe. Desejo a todos um excelente domingo, possamos fortalecer os nossos sentimentos, especialmente nesse momento em que estamos confinados, cada vez mais unidos em família, com amor, com respeito, com paciência, com resiliência, para que todos estejamos mais fortes quando sairmos do confinamento e voltarmos às nossas reuniões normais. Desejo uma excelente semana, que o Pai Celestial abençoe cada família e cada lar. Deixo essa reunião em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos, somos muito gratos por essa oportunidade. Estamos aqui juntos nessa homenagem tão especial ao Dia das Mães. Sou muito grato pela esposa que tem ao meu lado. Ela sempre disse que não é a minha mãe, mas em muitas ocasiões, nossas esposas, com a harmonia, com os sentimentos que temos uns com os outros, ela muitas vezes acaba sendo a minha mãe, mesmo que ela não queira, tá bom? Nessa manhã, nós juntos, mais Stefânia, ela trouxe ela compartilhou comigo uma mensagem muito especial da irmã Julie Bibeck, que era a presidente-geral da Sá Socorro em 2007, 2008 mais ou menos. E naquela ocasião ela falou para as mães. Ela trouxe características muito especiais sobre as mães. Então nós vamos ler alguns trechos desse discurso e vamos compartilhar nossas próprias experiências. Eu vou iniciar lendo logo o início do discurso, quando ela diz o seguinte: no livro de Mórmon, lemos a respeito de 2.000 rapazes exemplares que eram extremamente valorosos, corajosos e fortes. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante Ele. Aqueles fiéis rapazes prestaram homenagem às mães, dizendo: nossas mães sabiam. Suponho que a mãe do capitão Moroni e de Mosias, a de Mórmon e a dos demais grandes líderes também soubessem. A responsabilidade que as mães têm hoje em dia exige mais vigilância que nunca, mais do que em qualquer outra época da história do mundo. Precisamos de mães que saibam. Os filhos nascem em um mundo no qual não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No entanto, as mães não precisam temer, se souberem quem elas são e quem é Deus. E se tiverem feito convênios com Ele, terão grande poder e uma influência positiva sobre os filhos. Quando eu li essa frase que o capitão Moroni disse que a mãe dele sabia, eu penso sobre, acho que muitos de nós já ouviu isso das próprias mães, quando elas falam que sabem quem são seus filhos, e certamente sabem com muita propriedade. A forma de ser de cada um, de agir, de fazer, as mães sabem primeiro. E nenhum filho consegue enganar a sua mãe. Mesmo aqueles que tentam, que pensam, mas jamais conseguem enganar suas mães. Então, eu sou muito grato à minha mãe, Dona Netinha, muito grato à minha avó, que não está mais entre nós agora, que é a Dona Isabel. Sou muito grato à minha avó paterna, Dona Josefa. Todas elas, além de avós, foram também minhas mães. Me ensinaram muitas coisas. Suas simplicidades, na forma de ser, na forma forte de conduzir a família. Pois todas elas têm algo em comum. Elas precisaram, além de ser mães, serem chefes de família. Isso exige muito de cada uma delas, pois elas não tiveram apenas as características que vamos compartilhar aqui hoje. Elas precisaram exercer outras que cabiam ao marido, que cabiam ao esposo, que se ausentaram por algum motivo. No caso das minhas duas avós, porque faleceram. E no caso da minha mãe, porque em muitas ocasiões houve a ausência presente do meu pai. Mas elas supriram essas necessidades para conduzir a família. Então, no primeiro tópico, eu não gostaria de ler muito, mas Stefânia está aqui para ler mais do que eu, tá bom? Mas no primeiro tópico, quando fala que mães que sabem geram filhos, diz o seguinte: as mães que sabem querem gerar filhos, embora em muitas culturas do mundo os filhos estejam começando a tornar-se menos valorizados. Na cultura do Evangelho ainda acreditamos em ter filhos. Os profetas, videntes e reveladores que apoiamos nesta conferência declararam que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem-se
e encherem a terra continua em vigor. O presidente Ezra Taft Benson ensinou que os jovens casais não devem adiar o momento de ter filhos e que, do ponto de vista eterno, são os filhos, não as posses, os cargos ou o prestígio, nossos maiores tesouros. As filhas fiéis de Deus desejam ter filhos. Nas Escrituras lemos a respeito de Eva, Maria, Rebeca e Sara, que foram pré-ordenadas para ser mães antes que seus filhos nascessem. Algumas mulheres não recebem a responsabilidade de gerar filhos na mortalidade, mas assim como Ana, do Velho Testamento, que orou fervorosamente por seu filho, a importância que as mulheres dão à maternidade nesta vida, bem como os atributos da maternidade que alcançarem aqui, surgirão com elas na ressurreição. As mulheres que desejam essa bênção na vida e se esforçam por alcançá-la, têm a promessa de que a receberão por toda a eternidade, e é muitíssimo mais longa que a mortalidade. Há uma influência e poder eternos na maternidade. Então, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de, antes de continuar com o discurso, parabenizar todas nós mulheres, mães, aquelas que já são mães, aquelas que desejam ser, e dizer que nós somos mães reais, nós somos mães que erram, mães que lutam, mães que choram e mães que criam seus filhos, e há beleza nisso. Muitas vezes nós romantizamos a maternidade, mas a maternidade é algo real. E para muitas é sofrido, como a gente ouviu agora há pouco, quando meu esposo falou de sua avó, de sua mãe, em alguns momentos da vida ter que ser chefe de família, além de ser mãe, né? Mas há felicidade em ser mãe, porque é um vínculo que nós temos com o Pai Celestial. É maravilhoso ser mãe, mas nós somos mães reais. Mães que lutamos, mães que choramos e mães que seguimos adiante ensinando o melhor para nossos filhos. Quanta beleza que há nessas palavras inspiradas ao dizer que há poder, há influência e poder eternos na maternidade. Realmente sim, nós que somos mães, nós sabemos disso. Então, em seu discurso, a irmã Beck, ela fala o seguinte: mães que sabem honram as ordenanças e convênios sagrados. As mães que sabem honram as ordenanças e convênios sagrados. Assisti a reuniões sacramentais em alguns lugares mais pobres da terra, onde as mães vestiam com muito esmero sua melhor roupa de domingo, embora tivessem que caminhar por muitos quilômetros, por ruas empoeiradas e utilizar transportes públicos muito precários. Levavam suas filhas vestidas com roupas limpas e bem passadas, com o cabelo bem penteado. Os filhos vestiam camisa branca e gravata, com corte de cabelo no estilo missionário. Aquelas mães sabiam que estavam indo para uma reunião sacramental, em que convênios seriam renovados. Elas tinham feito convênios no templo e os honravam. Sabiam que, se não estivessem encaminhando os seus filhos para o templo, não os estariam encaminhando para as metas eternas desejadas. Aquelas mães tinham influência e poder. Então, quanta influência e poder há em uma mãe que prepara a semana inteira para no domingo ir à casa do Senhor e preparar seus filhos para honrar os seus convênios batismais, né? Nós vemos muitas vezes, eu já passei por isso, eu já estou em outra fase do aprendizado da minha filha, mas já passei pelo fato de o último amém da reunião sacramental ser o amém dito com mais fervor por mim, porque tinha acabado tudo aquilo. Porque não estava mais ali em volta a criança que se mexe e você traz todos os apetrechos possíveis para ela se manter reverente, e faz de tudo, mas é muito sacrificante. Eu, como muitas mulheres, já tivemos muitos momentos, algumas estão tendo e outras vão ter, não se preocupe com isso, mas em que uma reunião sacramental, para mim, era simplesmente o fato de estar.
porque eu não conseguia assistir nada, prestar atenção em nada. Vim escrever alguma coisa de alguma conferência há um ano atrás. Mas eu digo a vocês que em nenhum domingo eu me arrependi, mesmo dando aquele último amém com mais vigor e força, porque eu ia para casa descansar um pouco. Então, é gratificante quando a gente vê que esse esforço, esse empenho de saber dos convênios que nós fizemos, ele se concretiza com o seu filho, sua filha, ao se arrumar sozinho para o domingo, ao saber que está indo para a casa do Senhor, ao sentir falta, como nós estamos vendo agora no nosso momento atual, sentir falta de não ir à igreja. Então, mulheres, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Eu me lembro que é uma cena muito marcante para mim, enquanto mãe recente, mãe de primeira viagem, com todas as coisas que cercam o mundo das mães, é que eu queria muito ver era uma conferência, eu não lembro, um serão do Helder Costa, e era em Recife. Eu estava com a minha filha bebê, começando a engatinhar. E nós chegamos lá, só sentamos lá atrás, e ela é muito dinâmica, ela sempre foi, não é dessas crianças que ficam muito paradinhas no canto, né? Acho que a maioria são desse jeito. Então, ela se soltou e começou a engatear por baixo das cadeiras. E as pessoas em volta começaram a olhar para mim com um olhar muito crítico, e um olhar de julgamento. E de julgamento como se eu fosse culpada da minha filha estar ali em plena saúde engateando. E naquele momento, há muitos anos atrás, eu peguei a minha filha, saí, fiquei chorando lá de fora com a menina no braço, uma menina saudável, que estava ali saudável e com seu vigor no desenvolvimento, e eu chorando pelos olhares de julgamento das outras pessoas e pensando que eu era uma mãe inferior. Como os anos passam e a experiência vem, e o Senhor ele revela muitas coisas para nós, eu não fui a serões daquele tipo, porque não condiziam com o estágio de desenvolvimento da minha filha. Mas eu nunca perdi nenhuma conferência geral, eu nunca deixei de ir a sacramental, eu nunca deixei de honrar meus convênios, porque além de mim eu precisava pensar nela, né? E eu entendo hoje que o erro não estava em mim naquele momento, e sim nos olhares de julgamento. E nós mulheres, mães, passamos muito por isso em determinados momentos, em lugares onde nós deveríamos ser mais acolhidas, que é na capela. Mas a irmã Beck, ela fala aqui, né, com esse exemplo tão simples, o fato de arrumar seu filho para ir à igreja, o fato de deixar sua casa o mais harmônica possível com a casa do Senhor. Isso é empoderamento, isso é saber quem somos e saber por que nós estamos aqui. Ela também diz o seguinte, né? Eu acabo comentando mais do que as próprias palavras que a irmã Beck falou. Continuando, mães que sabem, nutrem. As mães que sabem, nutrem os filhos. Essa é uma tarefa e seu papel especial no plano de felicidade. Nutrir significa cultivar, cuidar e fazer crescer. Portanto, as mães que sabem criam um ambiente propício para o crescimento espiritual e material dentro do lar. Lavar as roupas, ir à louça, manter o lar em ordem. É no lar que as mulheres têm maior poder e influência. Portanto, as mulheres da igreja devem ser as melhores donas de casa do mundo. Trabalhar ao lado das crianças, nos afazeres domésticos. Cria oportunidades para ensinar e moldar qualidades que os filhos e filhas devem imitar. As mães que nutrem são instruídas, mas toda a instrução que as mulheres adquirem de nada vale se não souberem fazer do lar um ambiente propício ao crescimento espiritual. O crescimento ocorre melhor numa casa de ordem, e as mulheres devem fazer da casa do Senhor o padrão para seu próprio lar. A nutrição exige organização, paciência, amor e trabalho. Ajudar no crescimento por meio da nutrição
é um papel realmente poderoso e importante concedido às mulheres. Eu quero salientar que quando lemos essa parte, que as mulheres que sabem nutrem, não coloca elas como donas de casa como profissão. Não é essa a ênfase da mensagem, mas que elas devem realmente ter um lar organizado e manter essa ordem, colocando todos os filhos para que compartilhem os afazeres do lar. Como filho de uma mãe que tinha 3 filhos homens, desde criança eu aprendi isso, e de uma forma bem complicada. Porque 3 meninos, e com o ensinamento do meu pai, que era de uma forma muito tradicional, de uma forma machista, ele às vezes não concordava que minha mãe colocasse não só a mim como meus irmãos para lavar louça, varrer casa, lavar roupa. Para ele, tudo isso era um conceito que era o dever das mulheres. E os rapazes, os homens, tinham que aprender a trabalhar para trazer o sustento. No Evangelho de Cristo, nós aprendemos que os deveres do lar são deveres compartilhados de todos. As mulheres, eu acho que elas deveriam ser colocadas como as generais do lar. Elas devem conduzir, devem ensinar para aqueles que não sabem. E para aqueles que sabem seu dever, eles precisam fazer. Nós precisamos fazer. É muito bom essa parte, porque os afazeres domésticos, assim como qualquer coisa que a gente vem aprender na nossa casa, elas não servem apenas para quando você se casar. Não. Servem para nosso convívio no mundo. Nós precisamos saber fazer as coisas, saber se desenrolar, ser independentes, ser autônomos. Então, dentro de uma casa, todos são como um time, como uma equipe. Então, cada um precisa fazer as coisas para que um não se esforce demais enquanto o outro está descansando. É preciso que seja dividido igualmente. Não há, porque só você, aquela coisa, né? Mas você faz melhor. Não existe isso. Todos os seres humanos são dotados de capacidade intelectual e de poder de aprendizagem. Então, não existe, você faz melhor. Claro que tem a questão dos dons e talentos, mas todas as pessoas fazem algo muito bem se forem dispostas a fazer e se aprenderem. Algumas mulheres também se colocam numa posição de que não, porque o outro fez, não prestou, porque eu faço. Não, dê oportunidades. Ensine. Mostre. E principalmente, quando ela diz aqui, olha, ajudar no crescimento por meio da nutrição é um papel realmente poderoso e importante concedido às mulheres. Então, é um tipo de empoderamento, não é um tipo de escravidão. Então, nós, mulheres, mães, não devemos ser escravas dos nossos filhos, dos nossos maridos, nem da nossa casa, nem de ninguém. As divisões são feitas de forma igualitária. Esse é o padrão do Senhor, né? E eu me lembrei agora que meu marido iniciou a abertura dizendo que eu digo constantemente que ele não é meu filho. Então, realmente, ele tem essa mania de querer dizer que ele... Não, mas porque pode dizer... Não, eu não quero ser mãe dele. Ele já tem mãe. Eu já tenho minhas filhas, eu já tenho a que eu cuido. Eu espero que ele sempre aprenda comigo como adulto que é e eu como adulta que sou. Mas eu não tenho idade para ter um filho dessa condição, né? Ele teima com isso, mas olha, falando comigo, ele não é meu filho. Minha filha é Cecília Gomes Rodrigues dos Santos e eu tenho um pet, que é um cachorrinho, somente. Ele é meu marido, adulto. Então, mulheres também não queiram para vocês, né? Aí fica do critério de cada uma o papel de ser mãe dos seus maridos. Quem goste, tudo bem, né? Mas não combina muito com a minha pessoa. A irmã Beck, ela fala o seguinte: as mães que sabem são líderes. As mães que sabem são líderes. Sendo parceiras iguais aos maridos, as mães lideram uma grande organização eterna. Essas mães planejam o futuro da sua organização, fazem planos para a missão, o casamento no templo e os estudos dos filhos. Fazem os planos para a oração, o estudo das escrituras, a reunião da noite familiar. As mães que sabem criam seus filhos para que se tornem futuros líderes e são um grande exemplo de liderança.
Não abandonam seus planos, cedendo a pressões sociais e modelos mundanos de criação dos filhos. Essas sábias mães que sabem são seletivas em relação às próprias atividades e envolvimentos, para que conservem suas forças limitadas, de modo a exercer ao máximo sua influência nas coisas mais importantes. Eu sou muito grata ao Senhor pela mãe que Ele me deu, porque a minha mãe, ela sempre foi um exemplo, eu tenho a felicidade de conviver com ela constantemente, nos falamos constantemente, nós nos telefonamos o dia todo, falamos pelo Zap, videochamada, saímos juntos, nós fazemos muitas coisas juntos e foi assim desde que eu nasci. E a minha mãe, para mim, sempre foi um exemplo de líder. Ela é uma pessoa muito dinâmica e ela me ensinou muito disso. E principalmente ela me ensinou a nunca desistir, nunca me atemorizar diante das dificuldades. Na minha história pessoal eu tenho muitos fatos de dificuldades, desde sempre. Mas eu sempre tive a minha mãe ali que dizia, não, agora vai fazer novamente. Não, mas aí não deu certo desse jeito, a gente vai fazer de outro. E então, mesmo sem ter o evangelho, ela me ensinou muito como ser uma cidadã de bem, uma pessoa honrada. A mim e ao meu irmão, né? Nós nunca nos envolvemos com coisas erradas e nós sempre tivemos em mente o caminho que deveríamos traçar. E eu sou muito grata a isso por ela. Quantos sacrifícios que ela fez. Um dos sacrifícios mais marcantes para mim é que para que eu tivesse condições de estudar, de ter a passagem para estudar, para ir para a escola, ela, metade da passagem dela, metade do caminho que ela precisava para ir trabalhar, ela fazia a pé. E essa metade do caminho correspondia a 5 quilômetros para ir e mais 5 para voltar, para economizar uma passagem para que eu pudesse ir para a escola. E eu sou muito grata a ela por isso e por muitos mais. Cada derrota que eu tive por não passar no vestibular, ela estava ali para dizer que ia começar tudo de novo, estudar novamente. E até hoje, quando eu ainda tenho medo de alguma coisa, mas aí ela pega e diz, né? Não, vai fazer, vai assim mesmo, fique aí, não, continue. Vai dar certo. Então, ela sempre liderou e lidera de uma maneira muito dinâmica. E eu sou muito grata a ela por isso. E acredito que eu ensino a minha filha um pouco disso que nós somos todas, a gente até já tem a forma, somos malucas, nós somos loucas, nós somos mães loucas. Mas somos mães que entendemos o valor de criar filhos que vão adiante das dificuldades. Então, muitas vezes em meu lar, eu faço isso mesmo. É a oração, é a leitura, é a tarefa, como meu esposo até falou antes, é uma general. Mas, então, e mães que sabem são professoras. As mães que sabem são professoras. Como não são babás contratadas, nunca tiram folga. Uma amiga muito instruída me disse que não aprendeu nada na igreja que já não tivesse aprendido em casa. Seus pais usavam o estudo das escrituras em família, a oração familiar, a reunião da noite familiar, a hora da refeição e outras reuniões para ensinar. Pensem na força de nosso futuro exército de missionários se as mães considerarem o lar um pré-centro de treinamento missionário. Desse modo, doutrinas do Evangelho ensinadas no CTM seriam uma revisão e não uma revelação. Isso é influência, isso é poder. Então, somos nós, né? Somos nós que ensinamos desde pequenos o valor das coisas e a importância que elas têm. Desde seu filho aprender a oração até a importância que ele dá para os convênios no templo. As mães que sabem permitem menos. As mães que sabem permitem menos. Permitem menos coisas que dão frutos permitem menos coisas que não dão frutos na eternidade. Permitem menos entretenimentos da mídia no lar.
permitem menos distrações, menos atividades que desviem a atenção dos filhos para longe de casa. As mães que sabem estão dispostas a desfrutar e consumir menos bens materiais para passar mais tempo com os filhos, mais tempos em refeições em família, mais tempo trabalhando juntos, mais tempo lendo juntos, mais tempo conversando, rindo, cantando e servindo de exemplo. Essas mães escolhem cuidadosamente suas atividades e não tentam fazer tudo. Sua meta é preparar a geração vindoura de filhos que levará o Evangelho de Cristo ao mundo inteiro. Sua meta é preparar futuros pais e mães que edificarão o reino do Senhor nos próximos 50 anos. Isso é influência, isso é poder. Então nós, como mães, sabemos, né? Quando nós sabemos que somos filhas de Deus e o papel que desempenhamos aqui nesta terra, essa ligação que temos com o Pai Celestial direta, nós com certeza vamos agir da melhor maneira possível. Tentando fazer o máximo da melhor forma possível e sabendo que somos falhas algumas vezes, muitas vezes, mas pedindo ao Senhor orientação e ajuda. Então, eu sou muito grata por ser mãe, sou uma pessoa melhor depois que eu me tornei mãe. Então, eu sou grata também pela mãe que eu tenho e pelas mulheres que eu convivo, que também são mães e que são ótimos exemplos. Eu gostaria de compartilhar o meu testemunho de que o Salvador vive e que o nosso papel como mulheres e mães nessa terra é de torná-la melhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para finalizar, mães que sabem são firmes e inamovíveis. Quem vai preparar essa geração justa de filhos e filhas? As mulheres da igreja farão isso. Mulheres que conhecem e amam o Senhor e prestam testemunho dele. Mulheres que permanecem firmes e inamovíveis e não desistem nos momentos de dificuldade ou desânimo. Somos guiados por um inspirado profeta de Deus, que conclamou as mulheres da igreja a permanecerem firmes e inamovíveis quanto ao que é correto e adequado de acordo com o plano do Senhor. Pediu a elas que começassem por sua própria casa, ensinando aos filhos os caminhos da verdade. As mulheres da igreja devem ser as melhores do mundo na defesa, nutrição e proteção da família. Tenho plena certeza de que nossas mulheres farão isso, vindo a ser conhecidas como mulheres que sabiam. Irmãos, eu tenho o grande privilégio na minha vida de ver uma mãe nascer. Todo homem ele tem essa oportunidade, que é justamente no momento em que elas vão ter seus filhos. E naquele dia 21 de fevereiro de 2011, naquele dia a Stefânia, quando estava para ir para a sala de cirurgia, eu não queria ir de forma alguma. Aí ela pegou no meu braço e disse: só vou se você for. Então, enfrentando os temores, porque não queria ver aquele momento em que, porque ela faria uma cesariana das filhas gêmeas, mas foi naquele momento que eu tive o privilégio de ver uma mãe nascer, ver uma mulher se transformar, de obter todos os dons e poderes que as mães têm. E isso foi um privilégio que não esqueço jamais na minha vida. Eu tenho as lembranças dos detalhes de cada momento daquele. E ver ela ali na mesa de cirurgia, ver as crianças nascerem, ver a alegria e o amor dela. E aquele amor infinito de mãe que só elas podem mensurar. Nós só podemos sentir. Então eu sinto hoje, mesmo de longe, só pude falar com minha mãe através do telefone, mas de longe lá sinto o amor dela por mim, todos os dias. Nas orações que ela faz, no desejo dela de ver o filho e os filhos, meus irmãos também, serem pessoas melhores todos os dias. É esse o amor imensurável que as mães possuem. Elas vão olhar para os seus filhos e eles serão as melhores pessoas do mundo. Eu tenho certeza que esse é o amor que se aproxima do
o Salvador, nosso Pai Celestial. Eu sei que Ele vive, que Ele nos ama. Esse é o seu Evangelho verdadeiro. E que só através desse Evangelho podemos proporcionar momentos tão especiais como esse que estamos tendo agora, de podermos homenagear e prestigiar as mães, as nossas heroínas. E deixo essa mensagem, essa devocional de hoje, com esse testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sei que tu sonhas com um dia ideal, filhos muito calmos, roupas limpas, cada coisa em seu lugar. Às vezes pensas, seus dias são tão iguais, e perguntas a si mesma, fiz hoje algo demais. E quando enfim houver um tempo só pra você, já no entardecer, sei que Deus vai dizer: acredite no que você faz, acredite em quem tu és, ser firme nesta verdade. Você é filha de Deus, você tem uma missão divina, acredite em quem tu és. Parecem tão simples as coisas que você faz, criar novas vidas, tanto da sua vida, não é isso que você faz. O Pai precisa que tua fé sustente você, e ser o que pode ser, se visses como Ele vê. Acredite no que você faz, acredite em quem tu és, ser firme nesta verdade. Você é filha de Deus, você tem uma missão divina, acredite em quem tu és. Se é difícil de crer em você, se a dúvida vier te assombrar, lembre-se, Ele acredita no que você faz, Ele acredita em quem tu és, ser firme nesta verdade. Você é filha de Deus, você tem uma missão divina, acredite em quem tu Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que tivemos, em que pudemos aprender tanto sobre as mães, aprender com cada discurso, revigorar nosso amor. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de conviver em família, de seguir as orientações do teu profeta. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito estar conosco sempre. E te pedimos humildemente, Pai, que o Senhor possa proteger a todas nós mães, que nós possamos ter felicidade nessa terra, que nós possamos sentir mais a cada dia a influência do teu Santo Espírito para guiar nossos filhos, nossa família. Rogamos a Ti humildemente para que o Senhor possa
abençoar aquelas pessoas que estão hospitalizadas, abençoar aquelas pessoas que precisam trabalhar nesse momento. Oramos a Ti humildemente também para que o Senhor possa conceder a nós a oportunidade, de acordo com a Tua vontade, de voltarmos a nos congregar. Oramos humildemente a Ti para que esse momento que estamos vivendo seja infinitamente curto, diante de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Nos dê força e ânimo nos dias difíceis e permita que saibamos valorizar cada momento que estamos juntos. Oramos a Ti humildemente pelo nosso profeta Rosselino Nelson, para que o Senhor possa dar-lhe saúde sempre. E oramos por cada líder local que cuida de nós. Pai, rogamos humildemente a Ti para que o Senhor tenha misericórdia sobre o nosso planeta e que possamos voltar a ter as nossas vidas normalizadas. São essas as bênçãos que agradecemos e rogamos a Ti humildemente, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém.